boa noite para todo mundo que está aqui nessa super esfera global da internet. Este é o nosso segundo Sanear e a gente está aqui criando uma... A gente estava conversando aqui, qual o objetivo? Além de falar sobre saneamento ambiental. A ideia é criar uma agenda positiva com todos os segmentos envolvidos nas discussões sobre saneamento ambiental na Paraíba, como se fosse uma contagem regressiva para 2027, que é o ano em que a ABS vai promover o Congresso Nacional de Engenharia Sanitária e Ambiental aqui na Paraíba. Então, aqui comigo, Dantas, presidente da ABS Paraíba, né, isso nessa missão, inclusive, de me ensinar sobre as questões sobre saneamento ambiental, que para mim é novo, mas é extremamente rico, porque eu aprendo todo dia uma coisa nova. E antes da gente apresentar o nosso convidado, eu vou falar uma questão que eu sempre coloco para esses debates, essas entrevistas em que a gente fala sobre o cuidado com o nosso lixo ou com o nosso resíduo. Porque, como a gente fala muito para os profissionais da área técnica, eles não gostam de falar lixo, né? É resíduo. Então, e aí quando a gente pensa sobre lixo, nem todo mundo se sente responsável pelo lixo que produz ou pelo resíduo que produz. E a gente tem muito aquela mania de falar assim, joga fora. Ou, como a gente diz muito aqui em João Pessoa, na Paraíba, avô no mato. Joga o sofá no rio, joga a geladeira na beira do rio, né? Coisas que móveis velhos, isso sem falar na espiga de milho que a gente joga pela janela do ônibus, é muito comum, às vezes acerta a cabeça do motoqueiro. E eu acho assim que é muito importante que a gente fale sobre a nossa responsabilidade sobre os resíduos que a gente produz. Então, Dantas, a bola está com você. Quem é o nosso convidado? Apresenta ele para a gente. Que ele é de uma empresa genuinamente paraibana, não é isso? Sim, o nosso convidado hoje, com muita honra, é Eduardo Lavieri. É um empresário genuinamente paraibano, né? Que trabalha num dos 4 pilares do saneamento. E aí eu quero enfocar quais são esses pilares para o público. Os 4 pilares do saneamento básico são o abastecimento de águas, a coleta e o tratamento do esgoto sanitário, a gestão de resíduos, o tratamento desses resíduos e a disposição final adequada desses resíduos e a drenagem pluvial urbana. Como a ABS ela é também saneamento ambiental, ainda vai mais além, Eduardo. Além desses quatro componentes, ainda entra o meio ambiente, e quando aí a gente coloca meio ambiente, é o mundo, é todo mundo que entra aí. E aí ainda tem recursos hídricos e, por fim, a saúde pública, que tem tudo a ver com saneamento. Onde você tem comunidades boas, sendo atendidas de forma adequada com o saneamento básico, você tem saúde pública boa. Quando você não tem, essa relação é diretamente proporcional. Quando não tem saneamento, normalmente você tem problemas sérios e grandes, né? Então, o Eduardo, ele é gestor de uma empresa genuinamente paraibana, né? Junto com o Bruno Catão, que na próxima oportunidade vai estar aqui conosco também, junto com o Eduardo, fazendo aí um novo podcast no outro assunto, que o grupo da Ecosolo é um grupo grande, trabalha em vários temas da parte desse terceiro pilar que a gente está falando, e eu peço que ele então fale um pouco mais dele, né? Eu conheço um pouco, mas que Eduardo se apresente aqui para o nosso público a respeito de ti e um pouco também do Grupo Ecosolo. Joia. Primeiramente agradecer, Jô, pelo convite, principalmente da alegria de estar aqui com você, Dantas. Dantas, além de ser um querido, virou um grande amigo na área de engenharia ambiental. Dantas é referência na Paraíba toda, como acredito que é o maior especialista nessa área de saneamento ambiental, na área de resíduo, na área de engenharia ambiental, responsável por diversos projetos, grandes projetos da Paraíba passaram na mão de Dantas aí. Dantas agora a felicidade de estar à frente da ABS como presidente, e para mim é uma alegria estar aqui poder falar desse tema, que é um tema que a gente tanto gosta, né, que é na área de tratamento de resíduos ambientais. O terceiro pilar que você tanto falou aí, Dantas. E nós da Ecosolo, né, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Ecosolo, apesar da gente ter algumas outras atividades também na área de tratamento de resíduo. A gente tem empresa que
fica à frente no tratamento de resíduos infectantes, resíduos hospitalares e resíduos industriais também. Mas hoje a gente vai bater um papo aí sobre os aterros sanitários. João falou tanto que ninguém gosta na área de resíduo de falar sobre chamar resíduo de lixo. Na área de aterros sanitários, a gente é comumente chamado de lixões, né? Que é o inverso do aterro sanitário. É justamente o saneamento do problema de lixões. Então, eu estou aqui disponível, a gente pode bater uma bola e falar um pouco de qual é o papel da Ecosolo aqui na Paraíba, o tamanho, como a gente está posicionado e quais são os próximos projetos que a gente tem aí em mente para poder proporcionar mais eficiência nessa área de destinação final adequada de resíduo. Explica pra gente vamos começar do começo, quando que vocês se interessaram pela área, pela gestão de resíduo? Bem, a empresa... Resíduos sólidos, né? A Ecosolo, ela é uma empresa que nasceu, ela começou a sua atividade em Campina Grande, no primeiro aterro da Ecosolo foi em Campina Grande. É um projeto de antes de 2015, apesar de ter iniciado o recebimento de resíduo em 2015. O licenciamento de um aterro sanitário, o Dantas sabe bem, é um processo muito demorado, né? É um processo que demanda muito estudo, o estudo de impacto ambiental, o relatório de meio ambiente, o famoso EIA-RIMA, que é um projeto, um relatório. Ele é um grande estudo, na verdade, das possibilidades das áreas que têm capacidade de poder suportar um aterro sanitário. Esse projeto que nasceu lá em 2010, essa ideia, em Campina Grande, e que ele se consolidou e teve início com a licença de operação emitida pelo órgão ambiental do Estado e o recebimento dos resíduos em 2015. Então, a empresa tem 10 anos já de atuação no mercado. Em 2018, a gente identificando também uma proliferação gigantesca de lixões na região do Brejo Paraibano, a gente decidiu investir na área do Brejo e instalar um novo aterro sanitário em Guarabira, um novo projeto, um novo EIA-RIMA, um novo estudo, um novo projeto executivo, e nos posicionamos lá. Era uma região que tinham diversos lixões naquela área. Existia um interesse público e um interesse político de instalar aterros sanitários, porém, na época, o consórcio intermunicipal, que chamava Consíris, até presidido na época pelo saudoso Zenobio Toscano, que quem era o grande entusiasta da criação do lixão, da erradicação do lixão naquela região. Tem uma relação com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, essa movimentação, essa confluência de desejos políticos e, enfim, da sociedade, isso pode ser, a gente pode atribuir esse movimento a partir da regulamentação da lei, que foi de 2010? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela obriga que o gestor ele dê o destino final adequado aos resíduos, né? Então, desde 2010 que essa política foi instalada, os prefeitos e os gestores receberam a obrigação de fazer a destinação adequada, e inclusive o Ministério Público foi muito atuante nessa virada, né, de lixões para aterros sanitários, demandando judicialmente, inclusive, todos os prefeitos, com ações pesadas em cima dos prefeitos para poder obrigá-los a fazer a instalação dos aterros sanitários adequados. E naquela época... Que não é uma tarefa simples, né? Não é uma tarefa simples. Na verdade, é uma nova despesa para o aterro, entre aspas, porque existia uma outra despesa que não era exatamente a destinação final adequada, mas eles tinham uma pequena despesa. Então, é uma conversão de uma nova tecnologia, que houve um custo adicional para o município. A grande maioria não estava preparado. A grande maioria dos municípios, principalmente no estado do Nordeste, e principalmente na Paraíba, que são municípios pequenos, eles têm um poder econômico muito pequeno, né? Então, assim, a criação de aterros sanitários pelo município é algo inviável. Eles não têm condições de cada município ter o seu aterro. Do ponto de vista ambiental, é um erro, porque você aumenta o potencial poluidor de um empreendimento, que poderia ter um empreendimento que atendesse a 30, 40, 50 municípios, que é justamente o objetivo dos projetos de aterro sanitário do nosso grupo, atender uma maior área possível.
E então, depois desses projetos naquela região, em 2020, a gente inaugura o aterro de Guarabira, e aí a gente fica consolidado no estado da Paraíba com a maior cobertura de aterro sanitário do estado. A Ecossolo é o primeiro aterro da Paraíba, e até hoje o único aterro da Paraíba, a se instalar com barreira geossintética, né, que são as mantas de geomembrana, que é uma tecnologia mais evoluída. Existia a técnica de proteção do solo com material betonítico, né, com betonita misturado com o solo, que também é uma solução muito eficiente, mas essa nova geração da barreira de geossintéticos nos fez nos obrigar a pular para essa nova etapa. O Centro-Sul sempre aplicando lá, os órgãos ambientais, eles obrigam que seja feito dessa forma. Então a gente, mesmo sem o órgão ambiental local nos obrigar, a gente, por iniciativa própria, a gente achou que deveria iniciar essa instalação. Então hoje as duas Ecossolos já estão sendo, toda a área de expansão e de instalação, ela já contempla a geomembrana. O que é essa geomembrana? Explica como se eu tivesse, o público tivéssemos 6 anos de idade. De forma prática, você tem um aterro que recebe... A explicação é muito simples, Jô. A geomembrana nada mais é do que um mecanismo industrial de barreira de efluentes, no qual a gente substitui a antiga preparação do solo com material betonítico, que ele isola aquela... Eu tô falando isso, mas o certo para falar sobre essa parte era Dantas, que é o técnico da área, e é quem domina. Eu tenho até medo de falar algum termo técnico errado, e ele depois puxar a minha orelha. Eu fico com medo de errar o termo técnico também, quando eu estou na frente de Dantas. Mas enfim, deixa eu, já pegando a sua dica, deixa eu tentar. Você explicou tranquilo. Explica de forma prática, porque a gente visualiza o aterro, mas né, a gente imagina, né, e você tem uma série de preparações daquele terreno, né, para receber aquele lixo, aquele resíduo. Então, assim, de forma bem rápida, o aterro sanitário, ele é um empreendimento, né, é uma atividade industrial também, por que não dizer, que recebe resíduos. E os resíduos, o nosso lixo, ele gera, na sua decomposição da matéria orgânica, né, que tem nas nossas casas, que chegam ao aterro, ele gera o chorume, que é um líquido preto, viscoso, fétido, né? E que é altamente poluente, né? Ele polui, inclusive, o solo. Então, no aterro sanitário, essa proteção, como o Eduardo bem colocou, ele substitui essa proteção por uma manta, que a gente chama manta de PAD, que é aqui na Paraíba, uma lonazinha, parecida com a lona de cobrir caminhão, só que mais grossa, de 2 milímetros, que tem propriedades físicas, químicas, que garantem que o líquido, ao se decompor em cima dessa manta, ele não consiga se infiltrar no solo e, vamos dizer assim, poder poluir o lençol freático de comunidades que estão a jusante depois do aterro e contaminar. Então essa manta é um dos sistemas ambientais de um aterro sanitário importantíssimo. Então essa impermeabilização do solo com isso evita toda essa, vamos dizer assim, esse impacto ambiental que é estudado, como o Eduardo bem colocou, no EIA-RIMA. Entendi. Me diz uma coisa, Eduardo, no começo, qual foi o principal desafio para instalar a empresa, ter todo o diálogo político e toda a legislação que precisa ser cumprida, que a gente sabe que não é simples? Qual foi o principal desafio para a Ecossolo? O principal desafio é identificar a área que tem aptidão para receber o empreendimento. Acredito que Dantas também concorda com isso, né, Dantas? Você conseguir identificar uma área que ele consiga contemplar todas as necessidades do EIA-RIMA, todas as nuances de um projeto que tem lá suas preocupações na área de efluentes, na área de populacional, social, no bioma da região. Então, o projeto EIA-RIMA é um projeto muito, muito denso, né? Ele é um estudo muito denso, e muitas vezes a área que tinha 99% de chance de receber o aterro, de estar apta para o recebimento desse aterro, ela termina devido a uma condicionante específica,
ela é preterida daquela região. Então, encontrar a área que tem aptidão para receber o aterro sanitário, eu acredito que é o grande desafio, porque não é só encontrar a área, você tem que encontrar a área e o proprietário da área tem que estar disposto a fazer a venda da área, né? Depois disso, concluir os estudos, que os estudos são muito complexos. Eu acredito até, Dantas, que vale a pena você tecer um pouco de como é que funciona o EIA-RIMA. Sim. Você, né, que é o especialista da área, e assim, muitas vezes eu vejo no Brasil que projetos nascem e alguns empresários do setor tentam acelerar, vou chamar de acelerar o processo, e muitas vezes esse processo não nasce devido a essa ânsia de querer acelerar o processo do EIA-RIMA, que isso foi um dos cuidados que a Ecosolo teve. A gente se preocupou muito em... Quanto tempo, você lembra? Mais de um ano. Entre projeto, 2 começar anos. as instalações... 2 anos. 2 anos. Sempre no mínimo 2 anos, fora os percalços que não sempre acontecem. Não é muito tempo, não? Deixa eu colocar um pouco, Ju, rapidamente. Como o Eduardo colocou, aterros sanitários, eles precisam ser licenciados, seja de pequeno porte, seja de médio ou grande porte. Os órgãos ambientais, eles têm uma resolução do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que classifica os empreendimentos por tipo de risco ambiental que aquele empreendimento pode acontecer lá onde ele vai ser instalado. E o aterro sanitário, ele é de alto impacto ambiental. Ao ser um empreendimento de alto impacto ambiental, ele é obrigatório a se ter um EIA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, e o RIMA, que é o Relatório de Impacto Ambiental, um resumo daquele estudo. Só que esse EIA, ele é um estudo multidisciplinar. Para ser feito ele, é estudado os 3 meios: o meio físico, a questão de solo, geologia, pedologia, toda a parte do meio físico, águas, solos, o meio biótico, que aí a SUDEMA, o órgão ambiental da Paraíba, exige 4 estudos, a parte de peixes, toda a parte de peixe, ictiofauna, que eles chamam, mastofauna, que são os animais terrestres e também voadores, aí vem entomofauna, que são besouros, e são 4 meios que ele pede. Então, cada meio desse, às vezes, tem 2 biólogos. Então, esse estudo, você tem no mínimo 10 biólogos, Eduardo lembra. E às vezes a SUDEMA às vezes ela pede para fazer em 2 períodos, no inverno e verão. Então, tu perde 1 ano só para fazer o estudo. Só o estudo. E aí ainda tem estudos arqueológicos, tem estudos relativos à malha aérea, enfim, como o Eduardo bem colocou, a SUDEMA na época, Eduardo, era 22 parâmetros, hoje já são mais do que isso, hoje são quase 30. Então ela exige que esses parâmetros sejam atendidos, e isso para reafirmar o que o Eduardo nos colocou, que o principal estudo de um empreendimento, não só o aterro sanitário, é a escolha do local. Se essa escolha é bem feita, o empreendimento ele vai à frente. Se não é bem feita, ele morre aí. Então, assim, é importante assim, que esse estudo seja feito de forma tranquila, atendendo todos esses parâmetros, para que ele tenha uma licença de operação, como foi o caso dos 2 aterros da Ecosolo. Falando da Ecosolo, eu acho que era importante eu colocar, a Ecosolo, Eduardo, a empresa, isso é uma visão minha, ela nasceu e ela ressignificou um pouco a história de aterro sanitário no nosso estado. O que é essa ressignificação? Aí você vai colocar com mais propriedade do que eu, mas ela deu uma nova feição na parte de operação, de controle ambiental, de monitoramento ambiental nos aterros. Então, se Eduardo puder, comenta um pouco o que vocês fazem. Claro. E isso é muito bom porque mostra os critérios ambientais, sociais e econômicos. A gente tem que ver também critérios econômicos, porque a empresa tem que ter os critérios econômicos para que o empreendimento ele se torne duradouro, né? Então, Eduardo, se puder, nos coloca o que a Ecosolo faz com relação a essa ressignificação que ocorreu lá, o controle operacional e toda essa parte. Bem lembrado, Dantas. Na hora que a gente iniciou o projeto da Ecosolo e que recebemos a licença de operação, Dantas conhece bem, quando o aterro é licenciado, a gente recebe as famosas condicionantes, que são, digamos que é a lei que o aterro deve seguir, as obrigações que ele tem para prestar contas com o órgão ambiental. Naquele momento a gente já
querendo levantar o nível do aterro e sabendo da necessidade de uma boa operação, de uma boa gestão do aterro, a gente decidiu por terceirizar a fiscalização da nossa própria atividade. Então, as duas Ecosolos hoje, todas as condicionantes que são obrigação do empreendimento para prestar contas para os órgãos ambientais, as duas Ecosolos são fiscalizadas por entidades terceirizadas, que no caso da Ecosolo Campina Grande, a gente contratou a Universidade Federal de Campina Grande, na figura da professora Verusca, que é quem lidera a parte de geoprocessamento da UFCG. O aterro sanitário de Guarabira hoje ele é fiscalizado e monitorado pelo professor Fernando Jucá, uma figura ilustre, nosso amigo querido. A gente carinhosamente chama o Jucá de ministro. Eu chamo o Jucá de ministro do meio ambiente e ele ri muito com isso, mas é pela figura que ele tem, o posicionamento nacional também, a importância nacional de Jucá. A Universidade Federal de Pernambuco faz esse monitoramento. Eu penso, Dantas, que a gente ter um órgão tão importante como as duas universidades federais, uma de Campina Grande e outra de Pernambuco. Pernambuco muito bem posicionado nessa parte de geoprocessamento. Campina Grande também um ícone nacional sim. Das universidades. Salvo engano, é a maior depositadora de patentes do INPI do Brasil, a Universidade Federal de Campina Grande. Então, assim, são universidades referência que fazem esse monitoramento. Esse monitoramento é feito de forma independente e ele gera um extrato do dia a dia do aterro. Então, isso nos obriga a cumprir com todas as obrigações e avançar sempre um pouco mais na operação e nessa área nessa parte do explicar para a sociedade o que é que está acontecendo no aterro sanitário, porque o aterro sanitário conversa muito com a sociedade, né? A gente tem uma ligação com a sociedade. Quantos municípios atende? De Campina? Isso é um dado importante. O Grupo Ecosolo hoje, a gente está presente em 114 municípios. São mais da Paraíba, né? Na Paraíba. A gente atende ainda alguns poucos municípios do Rio Grande do Norte, que estão limítrofes ali e eles estão numa situação muito difícil de destinação final. Então, a gente consegue receber ainda do Rio Grande do Norte. São 1.300 toneladas diariamente sendo depositadas nos aterros sanitários. Então, assim, é um volume muito grande. Hoje nós temos 65 profissionais trabalhando na empresa. Dentro dessa parte operacional, tanto a gente tem as empresas de auditoria, que a gente chama que são as universidades federais, para fazer monitoramento, tanto de geoprocessamento, efluentes, emissão de gases, compactação, toda essa parte de condicionantes. A gente ainda tem empresas terceirizadas de São Paulo, que são as maiores referências em aterro sanitário, tanto a QLS como Inteligência em Pesados, que fazem a consultoria operacional para a gente levantar o nível da produtividade do aterro. Tanto o Leonardo como o Newton também nos ajudam muito, são parceiros e amigos, né, Dantas? Sim. Hoje a gente tem uma excelente relação também com eles. É nesse caminho que a empresa tentou aperfeiçoar essa área de resíduo ambiental. Até lá atrás, em 2010, quando o aterro de Campina Grande nasceu, a intenção era realmente sanar aquele problema instalado que eram os lixões. Depois de instalado, a princípio a visão era só para recebimento de resíduo. Quando a gente foi para Guarabira, a gente já foi com a ideia de ecoparques. Então, no licenciamento e no EIA-RIMA, me recordo bem, até o entusiasta que foi Dantas, de já ampliar mais o projeto. E não só ser um aterro sanitário para resíduos urbanos, e sim aterro sanitário para resíduo urbano no licenciamento, para resíduos industriais, plantas de triagem, usina de biogás. Então, esse já foi uma segunda fase e é o caminho que a gente tem traçado, né? Hoje, as duas unidades,
Já temos 2 anos de pedido de parecer de acesso do Ministério de Minas e Energia aprovado para a instalação de 2 usinas de biogás. As 2 usinas estão sendo instaladas, tanto em Guarabira como em Campina Grande. Ou seja, nós vamos gerar energia com o biogás produzido pelo aterro sanitário. Isso é um dos pilares também. Você acha que tem prazo para essas usinas? Em agosto a gente terá... As 2 usinas estarão operacionais. Agosto desse ano? Agosto desse ano, as 2 usinas estarão operacionais. A gente vai produzir inicialmente 2,5 megas em cada unidade. Campina Grande 2027 ela sobe para 5 megas na sua operação. A gente está utilizando motores Engebach, que são motores de 1.250 para cada motor gera 1.250. Então a gente está instalando lá 4 motores para geração de bioenergia. Junto com o projeto e a instalação da usina de bioenergia, a gente já contratou uma empresa para a certificação dos créditos de carbono, né? Isso é um tema bem atual. Eu tenho visto, Dantas, que sempre quando a gente vai se inscrever no Sanear, tem lá a sua preocupação com a geração de carbono, o abatimento e anulação do crédito de carbono. Que não é que não é de fácil entendimento, né? Não é. Ele é de complexo entendimento. A gente que é da área, a gente tem uma facilidade para... Mas mesmo assim, a gente não pode mais fugir dessa discussão, né? Eu acho que os créditos de carbono, eles estão para todos os empreendimentos. Todo mundo está em busca disso, né? Sim. Com certeza. No mundo todo, esse é o caminho, né? Na Europa, os empreendimentos hoje, todos eles já nascem dessa forma, né? Todo mundo quer Você vai ter a operação do seu sistema, você vai neutralizar a cada ano tantos %. Então, essa é a contribuição que nós, seres humanos, podemos dar para que vamos dizer assim, toda essa questão ambiental que está ocorrendo no mundo, isso não é à toa. A culpa de tudo isso é nossa. É a geração de poluição desenfreada. Isso é uma coisa que veio para ficar mesmo e a tendência é que pegue em tudo, né? Será que a humanidade reverte, gente? Consegue reverter? A gente consegue deixar o planeta sobreviver? Creio Ou que a gente vai acabar? Acho que a gente acaba como os dinossauros, né? Creio que sim. Os dinossauros acabaram, mas o planeta fica. Ele tem uma força, uma resiliência, né? Uma capacidade de se transformar. Acho que a gente vai acabar como os dinossauros. Talvez nossos netos vejam isso. Tem uma frase que não sei nem se pode falar aqui no podcast, mas a criatividade dos idiotas ela ultrapassa fronteiras. Então o nosso papel aqui como... Ultrapassa fronteiras e agora ficou amplificada, né, com a internet. Pois é. E o nosso papel aqui é nos preparar, né? E assim, a gente tem uma esperança que o Brasil entre nessa linha que a Europa tanto faz hoje, que todo projeto que nasce com capacidade de poluição, com poder e você consegue medir a quantidade poluidora, a capacidade poluidora daquele projeto. Se o projeto nasce e ele, previamente a gente sabe que ele vai gerar, exemplo, 1.000 toneladas de carbono, 1.000 toneladas de poluição negativa para o meio ambiente, e você tem como reparar isso, nada mais justo do que o projeto já nascer com o seu crédito de carbono embutido para poder anular isso e zerar esse poder de poluição que ele tá produzindo no meio ambiente. Mas você acha que a gente, como nação, todo mundo, empresários, políticos, gestores públicos, você acha que a gente está preparado? Eu acredito que sim, Ju. Eu acredito que sim, porque o Brasil é um país que, apesar de algumas características que o país tem, o Brasil é um país muito forte, né? Nós somos uma grande economia do mundo. Nós temos uma importância internacional. O país ele se posiciona em algumas áreas de forma muito efetiva. Eu penso que não cabe ao Brasil passar despercebido junto a um assunto tão importante como esse. O crédito de carbono é uma das fases. Aliás, foi uma grande ideia. A anulação de emissão foi uma grande ideia que hoje,
consegue mitigar parte da geração. Mas isso é um início. A gente tem que criar vários outros mecanismos de poder mitigar esse tipo de ação que prejudica o meio ambiente, né? O aterro sanitário hoje, a gente, na área de biogás, a gente vai conseguir gerar mais de 200... Eu não estou com esse número de cara aqui, mas são... Você consegue imaginar das quantas toneladas de crédito de carbono por ano? Se eu não me engano, são 160 mil toneladas de crédito de carbono por ano que a gente vai gerar de... Sim. Esse ponto que o Eduardo colocou da geração de energia elétrica através do biogás, isso é uma inovação que existe no Brasil já há alguns anos, mas poucos aterros estão nessa linha, né? Eu creio que 30, 40 aterros no Brasil, não mais que isso. Mas isso é uma coisa importante, porque imagina, você do lixo, do resíduo que você produz, você pode gerar energia, e aí você gerando energia, você impacta menos ambientalmente a geração de energia suja, e a energia do aterro é energia limpa. Para ter ideia do aterro de Campinas, que você me deu o número, 5 megawatts-hora, dá em torno de 130, 140 megawatts-dia. Isso dá para abastecer, vamos dizer, uma cidade de 10, 12 mil habitantes. Não é muito, mas já é muita coisa. Isso é um empreendimento só. Então, assim, a ideia de você reduzir toda essa questão de mudanças, toda essa questão de mudanças climáticas que está acontecendo no mundo, se preparem, todos nós precisamos nos preparar. Isso vai ser cada vez mais forte. A gente está tendo um exemplo do Rio Grande do Sul, cada vez mais forte esses eventos climáticos e aleatórios. A gente pensa que quem foi que disse que ia acontecer isso no Rio Grande do Sul? Ninguém, nenhum órgão previu isso esse ano lá. Então as coisas estão acontecendo de forma que é a natureza que está dando a resposta. Então não há outra forma. Mas não é uma resposta, por exemplo, à nossa incapacidade ou à nossa capacidade de desmatar e não recompor, sim, ou de não planejar, também de uma sociedade, de uma população que não tem o hábito de cobrar de seus gestores que isso deve ser planejado, que não se deve ocupar uma área de forma, assim, eu chego e ocupo, sim, você ocupa uma área, mas daqui a pouco não vai chegar, não vai ter quem leve saneamento para ali, não vai ter como chegar uma rede de esgoto, não vai ter, então assim, falta educação, né? Sim, acima de tudo, sensibilização e educação ambiental para todo esse processo. E vontade política também, né? Isso demora, Ju. Isso demora. É um processo, eu tenho dito, é um processo cultural. A mudança de cultura do brasileiro não vai acontecer de uma hora para outra. Isso demora demais, muito tempo. Um exemplo dentro dos 4 pilares, de forma bem rápida, a questão da redução de resíduos no mundo. A coleta seletiva, que a gente chama. Você, como cidadão, a gente é obrigado desde 2010 a fazer a separação do nosso resíduo em orgânico e inorgânico. Quem faz? E quando faz, o município não tem equipamentos adequados para coletar. Às vezes junta todo o material no mesmo caminhão, prensa tudo e leva lá para o... Então tira toda essa função. Mas onde entra essa questão cultural? A questão cultural entra na forma como a gente foi colonizado. O brasileiro foi colonizado por quem? Né? Então, a coleta seletiva, quem melhor faz coleta seletiva no mundo é o Japão. Há mais de 500 anos que eles fazem isso. Na Europa, começou a fazer quando? Na guerra. Né? Em 1918, 1919, a Primeira Guerra Mundial, houve, vamos dizer assim, problemas de alimentação na Europa inteira, e aí começou a se fazer, cortar na pele. Então faz 100 anos, é muito pouco tempo. E no Brasil a gente não tem uma cultura dos anos 70 para cá. Então essa cultura ela precisa ser modificada, né? Anos 80, né? Precisa ser modificada para que toda essa parte relativa não só a resíduos, mas a questão do abastecimento de águas, você consumir uma água tratada e adequada que custa caro. Todo o processo, desde a retirada do rio até chegar em casa, é um processo longo e caro. Utilizar essa água de forma correta, não desperdiçar, não tomar banho lá cantando e deixar lá 15 minutos a água. Lavar roupas, lavar de forma adequada, economizando tudo isso. Porque a água é um bem público, é um bem caro, né? É caro que precisa ser... vamos dizer assim,
precisa ser respeitados por todos nós para que os nossos bisnetos tenham. A população não tem ideia da dificuldade e da complexidade que é você canalizar água e entregar água limpa na casa do cidadão. Sim. Né, Dantas? Sim. E isso que você falou é importante, porque quando chega na torneira da porta de casa, a grande maioria da população, ela acha que aquilo ali é uma coisa fácil. É fácil de fazer, né? E é muito complexo, é muito difícil. Da mesma forma, a coleta e o tratamento do esgoto, exato, a questão dos resíduos, a coleta do resíduo, o tratamento, a disposição final e as águas pluviais. Né? Quantas vezes as pessoas que não são do setor, elas perguntam qual a atividade que é da Ecosolo, a gente fala que é um aterro sanitário, aí ela, lixão, é um lixão, como é que é feito lá? Não, você joga o lixo e sobrepõe lixo em cima de lixo. Eu costumo falar, o nosso grupo ele tem várias ramificações diferentes, a gente atua em várias atividades distintas, mas nada é tão complexo do que a gestão do aterro sanitário. O aterro sanitário é um empreendimento que ele nasce com um projeto, porém, ele tem que estar sendo ajustado, modulado e aperfeiçoado a cada momento. A cada tipo de resíduo que entra no aterro, o aterro sanitário ele responde de uma forma diferente. Se entra resíduo de matadouro, ele gera um tipo de reação diferente. Se entra um resíduo industrial, se entra um resíduo mais inerte, ele gera um tipo de... ele se comporta de forma diferente. O recalque ele opera de forma diferente, a geração de biogás ele acontece de forma diferente, o lixiviado ele é gerado ou mais ou menos, ou com maior poder tóxico de uma forma diferente. Então, assim, até o sanitário, dentro das áreas que a gente atua, até hoje eu nunca vi nada tão complexo como essa atividade. A cada dia ele muda, ele vem nascendo e vem crescendo, é diferente de um prédio, né? Engenharia é muito... a tradicional construção de prédio, ele é matemático. Sim. Você sabe exatamente a altura que ele vai terminar lá no final, você sabe tudo. Sim. Enquanto que o aterro sanitário, não, ele só tem um projeto inicial. Depois daquilo ali, ele vai atendendo de acordo com o crescimento e o recebimento do resíduo. Muito interessante. E tem que ter atenção máxima, né? Total. Tem que ter uma equipe muito alinhada. E assim, é uma atividade extremamente arriscada, que precisa, né, de muita atenção e muito envolvimento profissional, porque não está lidando com resíduo que tem toda sorte de contaminantes, vamos dizer assim, né? E é responsabilidade de vocês, né? Isso. Então, é tudo com muito arriscado, né? Semana passada até nós tivemos a visita e a fiscalização do CREA. Dantas, que faz parte da ABS, é presidente da ABS, até esteve lá em uma de nossas unidades. No momento que chegou a fiscalização, por acaso eu estava em uma outra reunião, eu não pude participar dessa fiscalização, não pude chegar nessa fiscalização, mas eu comentei, não, está tendo fiscalização do CREA, e o pessoal que estava na mesa de uma outra atividade falando, fiscalização, vocês não sabem o quão feliz nós ficamos com esse tipo de fiscalização. Recebemos, se eu não me engano, 84, 88 demandas, né, Dantas, de obrigações do empreendimento para com o CREA. E na visão da Ecosolo, é uma visão feliz, é uma visão animadora, uma vez que a gente sabe que cada vez mais que levantar o nível de fiscalização, o nível de entendimento dos órgãos ambientais, essa junção, porque antigamente só o órgão ambiental estadual era quem fiscalizava, e o IBAMA, praticamente quem fiscalizava, o CREA praticamente fiscalizava as emissões de responsabilidade técnica. Uhum. Agora não, agora eles começam a fazer a fiscalização efetiva do empreendimento, que é muito bom. É aquele negócio do ganha-ganha. Vocês ficam assegurados também, todos né? ficam assegurados. Exatamente. Nos obriga a seguir a norma. A sua empresa, ela fica assegurada, ela fica credibilizada, né? Porque às vezes o empresário tem um medo do gestor público, da fiscalização pública ou do processo de licenciamento, quando não é assim, né? Pelo contrário, acho que tem gestores, tem gestões e tem muitos funcionários públicos que estão ali fazendo em parceria com o empresário, né? Tem que atentar para isso, gente. É uma parceria para se andar junto. E outro aspecto, Ju, credibiliza o empreendimento. Ele credibiliza, ele normatiza, ele passa uma régua, porque essa atividade é uma atividade de capital intensivo.
é uma atividade de investimento com payback a longo prazo. O empreendedor vai lá e instala um aterro sanitário privado, investe um valor significante no empreendimento, que tem um custo operacional alto, e amanhã nasce um projeto que não cumpriu com EIA-RIMA, que burlou as fases de publicação, que não fez o estudo adequado, que não fez a impermeabilização de forma correta, que não faz a drenagem de forma correta, não faz o tratamento de chorume, e aí passa por cima disso tudo, e aí quando compromete a vida da empresa, né? Eu penso da seguinte forma: compromete todo o setor, porque ele desanima os sérios, né? E ele fomenta os aventureiros e faz com que os aventureiros tenham vontade de entrar no segmento. Isso é péssimo, isso é muito ruim para o É importante que os gestores estejam muito atentos, principalmente os das pequenas prefeituras, que a gente sabe das dificuldades. Essa fiscalização integrada que a Eduardo colocou é muito bom. Eu também penso com ele que ela vai nivelar para cima, vai botar uma régua lá em cima, os de baixo tem que se adequar. Você adequa, então vamos dizer assim, cumprir com penalidades para se adequar. Mas eu também concordo com você, eu vejo isso de forma positiva. E a Paraíba aqui, ela está largando na frente. A gente teve notícia que o CREA da Paraíba foi o primeiro do Brasil a aplicar essa que é uma obrigação do CONFEA para que todos os CREAs do Brasil fiscalizem, né? Eu vou fazer uma última pergunta, Eduardo. Eduardo, queria que você colocasse aí de forma bem rápida o compromisso ambiental, que a gente sabe que a Ecosolo tem, e nesse compromisso ambiental entre a parte social, ambiental do empreendimento, né? Então, falar de forma bem rápida esse compromisso aí. A gente tem um compromisso muito forte com a sociedade paraibana, né? Exato. A gente tem um compromisso muito forte com o meio ambiente, né? Nessa diminuição de geração, a gente está com 2 projetos agora para diminuir a quantidade de resíduo destinado diretamente na célula. Sim. Então, a gente vai começar a instalar plantas de triagem para retirar material reciclado, diminuir essa geração de resíduo e o destino final em aterro sanitário, aumentar esse aproveitamento do resíduo, que iria teoricamente para o aterro, para a gente conseguir diminuir, porque quando a gente faz isso, a gente aumenta a vida útil do aterro, a gente aumentando a vida útil do aterro, a gente dá mais segurança para a população, né? Na área social, a gente tem um projeto muito bacana que está iniciando com a Prefeitura de Guarabira. A gente está fomentando um colégio na área de educação ambiental, para que a gente consiga passar para toda a rede pública de Guarabira. Isso é um projeto piloto para Guarabira, que depois a gente vai querer estender para os outros municípios. E ensinar aos jovens, né, que eu acredito que é quem vai estar com a gente falou lá atrás que a gente vai ver nossos netos mais preocupados com o meio ambiente, e passa pelo empreendimento também a necessidade de poder ensinar a essa juventude o que é e qual é a importância de você fazer uma destinação final adequada para o resíduo. Eu penso que é por aí. Se foi a última pergunta também, esse é o desafio, né, da sua empresa. Isso. Quando foi começar, eu falei, se der linha aqui para mim, a gente passa ótimo, 2 horas conversando. Mas foi ótimo, né, Dantas? Sim, acho que a gente está cumprindo a missão, né? Com certeza. Desse espaço aqui, que é para estimular a discussão sobre saneamento ambiental. Acho que a gente encerra aqui, fica por aqui. Sim, fica por aqui, né? Vamos ter outra oportunidade, né? Depois vem o Eduardo e o Bruno. Se quiser também, a gente pode vir em outro momento para falar sobre algum... Podemos trazer também a equipe técnica de lá, Importante trazer a equipe da Ecosolo, para a gente se aprofundar em determinados segmentos, começar a falar especificamente sobre algum tema, né? A gente pode abordar mais a parte de biogás, como funciona a usina, que é interessante. Eu acho que a população fica interessada precisa conhecer, né? E esse é um desafio, Eduardo, da ABS, de trabalhar com essa questão técnico-científica, de informar não só o meio técnico, mas informar principalmente a sociedade, que precisa conhecer isso para que ela possa cobrar os seus direitos. E também entender que ela tem deveres. Não é só cobrar do poder público, de empresas, o que eles acham que tem que cobrar, mas principalmente entender que eles também têm deveres a cumprir, e dessa forma a gente possa contribuir para que essa mitigação de toda essa questão das mudanças climáticas diminua e a gente possa ter esperanças de no futuro mais duradouro, que não vai ser pouco tempo, a gente possa ter um planeta mais equilibrado e mais, vamos dizer, mais positivo com relação à vida humana, né?
Isso mesmo, isso mesmo. Foi muito bom. Eu agradeço demais aqui pelo convite. A gente agradece também. E fico à disposição sempre. Agradecemos aqui a sua disponibilidade e a gente parabeniza pela empresa, pelo projeto. Eu queria aproveitar para, nesse momento aqui, a gente fazer um agradecimento aos patrocinadores, né? A Ecosol é um dos nossos patrocinadores, a Mutua também é um dos nossos patrocinadores. A Itacoatiara, né, e o CREA. Então, aproveitar esses patrocinadores para que a gente possa ter continuidade nesse projeto e, especialmente aqui em relação à Mutua, eu queria agradecer o empenho do presidente Francisco e da nossa amiga Juscelia, que está licenciada, né, da Mutua nesse momento, mas que teve todo o empenho, não só aqui no Sanearcast, mas no nosso Sanear, que também eu acho que vale a pena falar aqui. Semana que vem, dia 16 e 17, quinta e sexta-feira que vem, a ABS Paraíba, em conjunto com Cagepa e Mutua e alguns patrocinadores, está desenvolvendo o segundo Sanear Paraíba. É um grande seminário sobre saneamento ambiental no estado. As inscrições ainda estão abertas? As inscrições estão abertas, são gratuitas. É só entrar no site lá, www.sanearpb.com.br, fazer a sua inscrição. E também, dentro do tema, ter a oportunidade de fazer a neutralização do seu carbono, fazendo uma doação, onde essa doação vai cumprir um aspecto social de ser doado a uma cooperativa de catadores de Campina Grande. Então, a gente vai ter umas novidades lá de ter, no próprio Sanearcast, uma calculadora que vai calcular quanto você vai gerar nos 2 dias. Então, é isso, e a gente agradecer ainda aprende, tremendamente. Né? Ainda aprende. E eu estarei lá. Eu estarei lá. Contamos com vocês, todos lá. É isso, gente. Muito obrigada. Vamos para o próximo episódio. Obrigada. Obrigada a todo mundo. Você já ouviu falar sobre a Mutua? Com a Mutua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mutua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos profissionais do CREA.